Que a gente tem uma série de desafios agora que são importantes de implementação de projetos e obras que são fundamentais para o crescimento do clube. Um deles, conhecido, é o nosso estádio. A gente teve acesso ao terreno do nosso estádio. Vai sair, né? 2000 e... Eu acho que sai se o Dunst ficar, porque os outros dois candidatos são contra, e nitidamente contra. E vão trabalhar contra o tempo todo, não tenho a menor dúvida. Então, assim... quer dizer, não tá 100% certo? Assim, é o seguinte, para você construir alguma coisa, Benja, você precisa ter compromisso de quem está à frente das coisas. A coisa mais fácil que tem, quando você não quer fazer alguma coisa, é você ficar sentado por inação. Não existe a possibilidade de cobrar de um presidente do Flamengo que ele tome uma série de ações que são necessárias para que uma obra seja realizada. Basta ele cruzar os braços e deixar o tempo passar. O BAP não quer o estádio? Claro que não quer. O Bandeira também não? Claro que não. O Bandeira não, o Maurício Gomes de Matos. Claro que não quer. Maurício. Claro que não quer. Os dois já trabalharam totalmente contra nas reuniões do Conselho Deliberativo. Eles e os grupos deles trabalharam contra. Inclusive no lançamento da campanha lá do Maurício, um antigo presidente do clube, o Márcio Braga, pega o microfone, fala que ele é contra e ainda diz que sujeito que apoia, que estava na chapa do BAP, que é o Rodrigo Tostes, e, tinha ido no ouvido dele na reunião para pedir para não votar também, e ele falou, então se ele entregou em público qual era a estratégia das pessoas. Só para você ter uma ideia, foi uma reunião do Conselho Deliberativo com mais de 700 pessoas presentes, 730, 740 pessoas, assim, imagina uma reunião dessa, mas a grande maioria querendo o estádio, e as turmas foram lá e os grupos foram lá tentando convencer as pessoas para votar contra. Capacidade de quanto? Hã? A capacidade é para quanto? Isso é feito num ginásio que cabe... Não, o estádio é para quantas pessoas? O estádio projeto hoje entre 75 e 79 mil pessoas, Caraca. a depender de algumas coisas. Isso aqui é Flamengo, irmão. Tá pensando o quê? Isso aqui é Flamengo, pô. Se o Flamengo construir um estádio, o Maracanã vai acontecer o quê com o Maracanã? Então, a gente acabou de pegar a concessão do Maracanã. Mas, veja, deixa eu dizer uma coisa para você. O Maracanã fica em pé, independente do nosso estádio. Em pé ele fica, para saber que isso tem vida. Não, tem vida, tem vida. Então, vamos lá. O Flamengo, os grandes clássicos do Rio de Janeiro, eu acho que eles deveriam continuar a ser jogados no Maracanã, com torcida dividida, assim, é uma tradição que a gente tem. Mesmo com o estádio do Flamengo pronto? Mesmo com o estádio do Flamengo pronto. Eu acho que os jogos... Essa é uma cultura diferente daqui de São Paulo, onde você tem jogo com torcida única e tal. No Rio de Janeiro, eu acho que o futebol fica mais bonito porque os grandes clássicos são jogados com duas torcidas. Eu aprendi a torcer por futebol dessa forma. Eu acho que isso é bacana. E no que depender de mim, eu vou defender. Quando eu morei no Rio, eu ia direto, né? Falar que é clássico duas torcidas também é brincadeira, né? Não, é que a gente tem um pouquinho mais de torcida. Mas assim, eu fui ver uns Fla-Flu lá, falei, caramba! Mas tem um setor que fica destinado todo Fluminense, só o Fluminense pode vender ingresso ali. Se eles não venderem os ingressos dele, vai ficar vazio naquele setor. O Maracanã tem todos os jogos do Fluminense. O Fluminense está na Fla-Flu Serviço. É uma empresa que foi criada pelo Flamengo Fluminense. O Flamengo tem 65%, o Fluminense tem 35% de participação nessa empresa para gerir o Maracanã. E o Fluminense já colocou todos os seus jogos no Maracanã. Então, assim, ali você vai ter já a demanda de todos os jogos do Fluminense. Tem jogos de seleção brasileira. O Vasco mesmo... cansa de ter alguns jogos, vamos dizer assim, que eles chamam de maracanizáveis, que são jogos de maior público, que atraem mais torcedores a depender do momento, que eles querem colocar no Maracanã e pedem para colocar no Maracanã, e que às vezes é um problema, porque, ao contrário do que a gente vê, e isso é um problema para mim, até como uma tendência nas arenas aqui no Brasil, o gramado acaba sofrendo. A gente vê que, por exemplo, nessas arenas estão colocando gramado sintético com todo um risco adicional para os atletas, um problema de competição também
porque gera vantagens competitivas, não tem dúvida nenhuma para quem está acostumado com esse tipo de gramado. Mas eu acho particularmente que a demanda que vai existir para o Maracanã é suficiente para sustentá-lo. E tem os jogos da CBF, a gente não pode esquecer que as grandes competições, enquanto a CBF for do Rio de Janeiro, elas vão, que envolverem o Brasil, vão ter jogos, e principalmente as finais, jogadas, como é tradição, em todos os países do mundo, aonde fica a sede da confederação do local. Então, cara, assim, o Maracanã é autossustentável. E mais uma coisa, o Maracanã, ele é um símbolo do Rio de Janeiro. Eu acho que hoje ele é o terceiro ponto mais visitado no Rio de Janeiro, depois lá do Pão de Açúcar e do Corcovado. Você é carioca, você vive lá, tal, você conhece muito mais que eu. Minha visão é diferente, cara. Aqui em São Paulo tinha o Pacaembu, que para mim era o melhor estádio de São Paulo. O Corinthians construiu o dele, o Palmeiras o Allianz Parque, o São Paulo tem o Morumbi. E o Santos vai pegar o Pacaembu. Pegar o quê? O Pacaembu virou uma concessão. Eu sei. Já derrubaram tudo, derrubaram o tobogã. Vai vir centro comercial, vem um estádio para 20 mil, 25 mil pessoas, lugar para show. Eu acho que eles vão jogar lá o tempo, né? Fizeram a reforma do estádio. Eu, na minha opinião, sempre falei isso daí morando no Rio. Falei, pô, sem o Flamengo, o Maracanã some. Some não. O Maracanã vai continuar a existir e olha, e vai continuar a ser rentável. Quanto vai custar o estádio? Então, a gente conseguiu algo muito legal, sabe, Benja? Porque a gente conseguiu convencer o prefeito do Rio de Janeiro da importância da construção daquele estádio naquela área. Ele fica numa ponta de uma área que foi proposta um projeto de revitalização que é chamado Porto Maravilha, você que foi quase carioca, que vem lá desde o Museu do Amanhã, no caso do Porto do Rio, até a rodoviária. Esse Museu do Amanhã. Esse Museu do Amanhã é maravilhoso. É maravilhoso, então. É lindo ali. Aquela região toda ali que vem do Museu do Amanhã até a rodoviária, que é ali a subida para a Ponte em Niterói, é uma área que é chamada um projeto de Porto Maravilha. Toda aquela região e mais o terreno, que é o terreno que hoje é o terreno do gasômetro, que é onde a gente vai construir o nosso estádio. Então, cara, esse projeto que começou em 2007, ele não estava decolando muito. E a gente convenceu o prefeito de que colocar um estádio, é um exemplo do que aconteceu em vários outros estádios do mundo, em Wembley, na Inglaterra. Agora, o estádio, eu fui agora ver o Super Bowl nos Estados Unidos, em Las Vegas, em fevereiro. Que eles colocaram um estádio lá, o Reliant, que, em volta, tudo desenvolvido em volta. Estão fazendo isso no Manchester City, o Grupo City está fazendo no New York City, lá em New York. Ou seja, em todos os lugares onde você coloca um estádio, você traz desenvolvimento em volta. E aí a gente mostrou, fez um projeto bastante aprofundado e mostrou para o prefeito o impacto que isso teria, vamos dizer assim, na revitalização daquela área. E aí a gente conseguiu, numa negociação difícil, mas que acabou tendo sucesso, com a Caixa Econômica Federal e com a prefeitura vai remanejar todo o que a gente chama de potencial construtivo daquele terreno ali para outros terrenos em volta, para que os fundos não perdessem, pelo contrário, ganhassem mais. Deu a oportunidade do Flamengo entrar num leilão e comprar o terreno sem ter que pagar pelo potencial construtivo, que tira, na minha percepção, algo como uns 500 milhões do custo do projeto, que a gente estaria tendo que pagar no custo do terreno, naquela localização, e ainda vai dar um dinheiro carimbado para a construção do estádio, que é o potencial construtivo da Gávea, que são mais uns 500 milhões de reais. Então, com isso, melhorou muito, vamos dizer assim, a economicidade do projeto. Mas é um projeto que a gente calcula que vai gastar aí perto de uns... vou fazer uma conta aqui, quase 2 bi, somando tudo.